Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Paz seja convosco, que o Senhor Deus Todo-Poderoso continue fortalecendo a vida de cada um dos nossos irmãos e, como Paulo disse, ausentes do corpo, mas presente no espírito. Deus abençoe a todos. E hoje eu gostaria de meditar com todos os nossos queridos irmãos que frequentam a nossa igreja, levando Deus a sério, ali no bairro Marumbi, e os irmãos também da igreja aqui na Grama. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial, e a todos os nossos irmãos espalhados aí pelo Brasil, onde esse vídeo chegar. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, os pastores. Deus abençoe esses homens de Deus que estão aí ministrando a palavra de Deus com seriedade. Que Deus abençoe. Um abraço desse seu colega, amigo, pastor Daniel. Deus abençoe a todos. E hoje eu gostaria de meditar com vocês a respeito de um móvel que faz parte, ou fazia parte, do tabernáculo que Deus havia ordenado a Moisés construir no deserto. E vamos tirar algumas lições nesse altar para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa melhora na vida com Deus. Muito bem. Deus ordenou, após a saída do povo de Israel do Egito, Deus ordenou a Moisés que lhe fizesse uma casa, uma igreja, um templo. E esse templo chamava-se tabernáculo, que era uma tenda, a tenda onde Deus viria encontrar-se com o povo e abençoar o povo de Israel durante a sua peregrinação pelo deserto. E para nós entendermos todas os móveis, utensílios, objetos, tudo no tabernáculo tipificava, apontava para Jesus Cristo, o Espírito Santo e a igreja. Então é importante que nós observemos isso. E os metais usados para a confecção, para a construção dos móveis, utensílio, enfim, de todo o tabernáculo, também tem o seu significado. Por exemplo, o bronze. O bronze representa julgamento. Julgamento. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo não será mais julgado, porque já foi julgado, já foi absolvido. Então é importante esse metal representativo no tabernáculo. A prata representa o sacrifício, representa o resgate. A Bíblia diz também: ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. O terceiro metal, o ouro, representa a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus. Então, esses metais têm esse significado extraordinário, maravilhoso, a majestade de Deus. E também uma das madeiras que foram usadas no tabernáculo é a madeira de cetim. Segundo alguns especialistas, alguns teólogos, dizem que esta madeira, a madeira de cetim,
a sua árvore produzia um enorme espinho, e segundo esses estudiosos, o espinho que foi tirado, foi confeccionado a coroa de espinho para colocar sobre a cabeça de Jesus, ela foi tirada exatamente dessa madeira de cetim, que representa a nossa natureza terrena, com seus desejos, com as suas vontades, com as suas paixões. E o tabernáculo, ele tinha 3 divisões, para que nós possamos entender. E essas 3 divisões, ela culminava exatamente lá no último lugar, no último espaço onde a glória de Deus se manifestava. Então a primeira parte era o pátio, na entrada do tabernáculo, onde ficava o altar de sacrifício, a bacia de bronze, que tudo era de bronze, o altar de bronze, a bacia de bronze, era onde o sacerdote fazia o sacrifício, queimava e depois lavava suas mãos na bacia de bronze. E o bronze, como nós aprendemos, representa julgamento. Ali ele estava se preparando para entrar na presença de Deus. Ninguém consegue entrar na presença de Deus carregando seus pecados. Ninguém consegue a manifestação de Deus na sua vida sobrecarregado com a sua carga pecaminosa. É preciso lavá-las no sangue do Cordeiro, é preciso lavá-las na água limpa para penetrar no lugar santo e após entrar no lugar santíssimo. Assim fazia o sumo sacerdote. E no lugar santo nós tínhamos a mesa de pães, tínhamos o candelabro e tínhamos o altar de incenso, que é esse que nós vamos falar neste vídeo, para que você, todos nós, sejamos de uma forma rica e maravilhosa, sermos abençoados. Muito bem, o altar de incenso, ele ficava exatamente no lugar santo, onde o sumo sacerdote pegava as especiarias, estoraque, o ônica, gálbano, o incenso, toda a mistura, e queimava sobre o altar de incenso. A sua estrutura era de madeira de cetim e tinha a medida de 50 por 50 em quadrado e por 1 metro de altura, e era todo revestido em ouro. Sua estrutura era toda revestida de ouro, e em cima, na mesa, onde era colocado o incenso, era tudo em ouro maciço, e ali tinha 4 pontas, que também é chamado de chifres, que na Bíblia representa poder. E em volta do quadrado, ligando as 4 pontas, os 4 chifres, havia uma coroa toda em ouro ao redor. Então, olha, quando nós pensamos nisto, quando o sacerdote queimava o incenso, que aquela fumaça subia dentro do tabernáculo, apresenta o nosso louvor que o sumo sacerdote apresentava a Deus, a sua oração que ele apresentava a Deus e a sua adoração. Então, antes de receber
a manifestação da glória de Deus, antes de receber a glória de Deus, a Shekinah de Deus lá no lugar santíssimo, ele então fazia o louvor, o incenso, a queima do incenso representava o seu louvor, a sua oração, a sua adoração. E nós vemos na Bíblia que o louvor liberta. Nós vemos na Bíblia que a oração liberta. Nós vemos na Bíblia que a adoração liberta. Então nós aprendemos que quando nós estamos fazendo tudo aquilo que Deus ensinou, recebendo e seguindo corretamente as instruções de Deus, nós vamos ver que o louvor liberta, que a oração liberta, que a adoração liberta, quando nós seguimos as instruções de Deus, assim como fez Moisés e assim como fazia o sacerdote lá nos tempos do tabernáculo no Velho Testamento. Muito bem, esse altar tem a sua representação hoje. Esse altar representa o louvor que nós direcionamos a Deus. O nosso louvor não é para um pastor, o nosso louvor não é para agradar multidões, o nosso louvor não é para agradar homens, o nosso louvor, ele é direcionado para o Senhor, para Deus, não é para o homem, não é para uma religião, para uma organização, mas o nosso louvor, ele é direcionado para Deus. A nossa oração, que está aqui representada nesse altar, também ela é direcionada a Deus, não é direcionada a anjos, não é direcionada a nenhum santo, mas é direcionada a Deus, a nossa oração. A nossa adoração também é direcionada a Deus, não é direcionada a anjos, não é direcionada a nenhum objeto de culto, mas somente a Deus. Eu me lembro quando o anjo apareceu para Pedro, ele fez menção de adorá-lo, ele fez menção de se ajoelhar. Então o anjo pegou em sua mão e levantou, dizendo: eu sou conservo seu. Juntos nós adoramos aquele que criou os céus e a terra. Quando um anjo, ele recebe adoração, não é anjo, é demônio disfarçado em anjo de luz. E quando um homem recebe, exige que seja venerado, que o seu ego seja massageado, essa pessoa também, ele traz dentro de si um espírito maligno, porque todo o nosso louvor, toda a nossa oração, toda a nossa adoração, ela deve ser direcionada para Deus, para o Senhor. Então, é o que Deus ensina na sua palavra, e Moisés seguindo as instruções de Deus para a construção do tabernáculo dos seus móveis. Muito bem. Assim que Deus deu para Moisés as medidas, os materiais para que Moisés construísse o altar de incenso, ele agora dá a composição das especiarias. Como seria fabricado esse incenso, esse perfume que seria queimado no altar de incenso, para que Moisés pudesse, de forma tão especial, e seguir as instruções corretamente, como Deus instruiu na sua palavra. Então Deus dá a composição para Moisés. Então, a composição do incenso
deveria ser feito por obra de um perfumista, um especialista, um entendido em perfumaria. Vai guardando bem isto. E deveria ser feito conforme peso e medida. Conforme peso e medida, segundo o verso 34 até o 37, nós vemos essa orientação, essa instrução de Deus. Então vamos à composição. Todo peso medido deveria ser seguido corretamente como Deus havia instruído para Moisés. Então, vamos à composição das especiarias aromáticas perfumadas. Primeira, estoraque, que era uma resina, um material oleoso. Essa especiaria, ela era extraída sem incisão, sem corte. Ou seja, a própria árvore, ela expelia espontaneamente essa especiaria chamada estoraque. Essa resina brotava dessa árvore, um pequeno arbusto, com o mesmo nome de onde era retirado o estoraque. Então, o que nós aprendemos com essa primeira especiaria? Aqui nós aprendemos que o louvor, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração deve ser espontânea. Deve ser espontânea. Davi disse a Salomão, nas suas últimas instruções antes de morrer: Salomão, meu filho, conheça o Deus de teu pai e o sirva voluntariamente. Então, nessa especiaria, o estoraque, nós aprendemos que tudo, seja louvor, adoração, oração, seja ministração, tudo que vamos fazer não deve ser de forma obrigada, deve ser de forma voluntária. Porque quando a pessoa faz de forma forçada, Deus não vai receber aquilo que nós estamos fazendo por obrigação. Porque Deus quer ver, Deus quer que nós façamos tudo espontaneamente, com carinho, com amor, com zelo, porque nas coisas de Deus nada podem ser feitos por obrigação. Isso é importante para todos nós, para que nosso louvor seja perfeito, para que a nossa oração seja ouvida, para que a nossa adoração seja aceita por Deus e venha em resposta com milagres, com maravilhas. Deve ser feito tudo de livre, espontânea vontade. Até seguir o Senhor, Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele oferece a bênção. Eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Escolhei a que você quer hoje. Então, irmãos, Deus está ensinando através dessa especiaria, dessa resina que virava esse incenso para ser queimado, que a primeira coisa que nós aprendemos é servir a Deus voluntariamente, de coração, sem receber nada em troca, sem negociata, sem barganha, mas fazer tudo para o Senhor com vontade, com alegria, com prazer de estar fazendo. Então esse é a primeira resina, o primeiro componente desse altar.
desse incenso. O segundo é ônica, que era extraído de um molusco, um animal marinho, invertebrado, ou seja, sem vértebras, sem esqueleto ósseo, e era colhido no fundo do mar, esse molusco. Então, o que nos ensina? O que nos ensina esse segundo componente que seria queimado sobre o altar? Esse segundo componente nos ensina flexibilidade, nos ensina profundidade. Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, a nossa adoração, ela deve vir do fundo da alma. Não podemos fazer nada da boca para fora. A Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus conhece o coração. Deus sabe se a pessoa está falando da boca para fora ou se está falando de coração, se aquilo está vindo do fundo da sua alma. Quantas pessoas dizem, quantos esposos falam para suas esposas: eu te amo, mas será que é do fundo da alma? Quantos filhos dizem para os seus pais: eu te amo, mas será que é do fundo da sua alma ou da boca para fora? E vice-versa. Irmãos dizendo: eu amo você em Cristo, mas será que é da profundidade da alma ou é da boca para fora? Ou se é baseado em algum interesse? Então tudo que nós fazemos para Deus deve vir do fundo da nossa alma. O salmista disse, do fundo da minha alma clamei ao Senhor, e Ele me ouviu no seu santo monte. Então, irmãos, o que nos ensina nessa segunda composição, que faz parte da composição, é esse animal invertebrado, que é apanhado na profundeza do mar, que tudo deve ser feito do fundo da nossa alma. A palavra de Deus diz assim: ame o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. É o que ensina a palavra do nosso Deus para nós nesse dia. E a segunda coisa, dentro desse mesmo componente, a flexibilidade. Era um animal que não tinha ossos. Quando você pega um animal vertebrado, ele é inflexível, porque os ossos impedem dele ser manipulado com facilidade. Mas quando você pega um animal invertebrado, ele não tem ossos, então ele fica maleável, flexível. Assim deve ser a nossa vida. A palavra de Deus diz: eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne e escreverei nele as minhas leis. Então nós temos que ser maleável para aquilo que Deus fala para a gente. Às vezes somos tão inflexíveis que a nossa opinião é que interessa. Nós queremos dar a primeira e a última palavra. Às vezes a pessoa é tão inflexível que, se ele falar que pau é pedra, ninguém tira isso da cabeça dele. Ninguém consegue mudá-lo. Então, com isso, nós temos visto muita gente sair das igrejas porque tem a sua inflexibilidade, não é maleável, não consegue ceder, não consegue abrir mão. Então, meus queridos irmãos, eu estava vendo uma reportagem
lá da região do Mato Grosso. Lá tem muito animal, muito cavalo selvagem. E um capataz de uma fazenda conseguiu pegar vários animais, mais de 20 animais selvagens. Então ele trouxe aqueles animais e colocou num curral fechado, num cercado. E o repórter, então, que estava seguindo a comitiva, perguntou ele ao capataz: e agora? O que vai acontecer com esses cavalos? Falou: agora eles vão ficar 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber água. Mas por que isso que vai fazer essa covardia, deixar eles famintos e sedentos? Isso é para quebrar o orgulho. Quando nós chegarmos aqui com a água, com a comida, eles virão nas nossas mãos. Eles se tornarão flexíveis. Eles se tornarão maleáveis. Eles se tornarão mansos. Então, muitas vezes, Deus quer quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa dureza de coração. E, às vezes, Deus tem que trabalhar de forma forte e pesada para que nos tornemos flexíveis, sensíveis. Então, aqui está a segunda parte da composição. A terceira é o gálbano. É um arbusto, quer dizer, uma árvore pequena do deserto. Suas folhas deveriam ser quebradas e moídas para a extração do perfume. O profeta Isaías disse que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Então, o ensinamento que traz para nós: tudo que nós fazermos ou fizermos para Deus deve vir de um coração quebrantado. A palavra de Deus diz: um coração quebrantado e contrito não o desprezará o Senhor. Então é preciso quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso ego, quebrar a nossa altivez, quebrar a nossa autossuficiência, porque achamos que somos o tal. Jacó disse assim: eu sou pó e cinzas. Às vezes a pessoa acha que é muita coisa, mas não somos nada. Tem pessoas que acham que chegou a um determinado grau, que ele não precisa mais, que ele agora está num pedestal, que ele não precisa mais cumprimentar ninguém, porque ele é o fulano de tal, e quer que todo mundo venha e beije as suas mãos. Mas a nossa oração só terá poder, o nosso louvor só será aceito, a nossa adoração só será aceita se ela vier de um coração quebrado, moído, amassado. E às vezes Deus tem que fazer isto, muitas vezes. E o quarto elemento é o próprio incenso, que é uma goma viscosa que ocorre de certas árvores e ela arde com resplendor. Preste bem atenção nisso. Arder é quando ela é queimada. E resplendor, ela brilha muito. Então, quando o sacerdote fazia essas misturas, que colocava, que queimava, então aquilo, quando o fogo pegava, o incenso lançava o seu brilho. Eu posso imaginar aquilo dentro do lugar santo, brilhando com o fogo queimando sobre o altar. Então, o que nós aprendemos com isto? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Nosso louvor, nossa oração,
nossa adoração devem trazer fogo e luz para as pessoas ao nosso redor, a ponto de contagiá-las e a levá-las a fazer o mesmo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos queridos, o nosso louvor, a nossa adoração, ela deve queimar no nosso coração, ela deve transmitir luz para as pessoas. Então nós não estamos fazendo para mostrar para ninguém, não estamos fazendo para satisfazer ninguém, mas ao único poderoso e Senhor dos céus e da terra, o nosso maravilhoso Jesus. E por último, o último componente desse incenso é o sal. O sal é o que é o tempero que Deus mandou colocar. Então, o sal na Bíblia, a primeira coisa, ele representa a aliança. Sal da aliança. Representa também o tempero, aquele que dá sabor. Jesus falou assim, olha, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, ou seja, perdeu o seu sabor, para nada mais serve a não ser pisado pelos homens. Hoje a igreja está sendo defamada ou difamada, porque muitos perderam o sal, perderam o sabor, perderam a vida. Hoje a igreja está escandalizada, porque muitos deixaram de dar o sabor que realmente a vida cristã deve contagiar as outras pessoas. Hoje a igreja está sendo conhecida pelos escândalos de prostituição, de desvio financeiro, de crimes e de tantas outras sujeiras que nós vemos. Perdeu o sabor. Por isso que pastores são taxados de bandidos, de ladrões. Por quê? Porque no nosso meio tem muitos ladrões, adúlteros, cachaceiros. Então aí se torna o sal insípido, e aí é pisado pelos homens. E aí as pessoas que querem viver uma vida correta diante de Deus são também taxados e massacrados por causa desse grupo que às vezes não segue as instruções de Deus para fazer o que é certo. O sal é para dar sabor. O sal da aliança. E terceiro, o sal da purificação. O sal protege. O sal limpa. Então esse era o quinto componente que fazia parte da composição do incenso. Então o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração deve brotar de pessoas aliançadas. Aliançadas não com político. Não com político. Aliançados não com uma organização, mas aliançados com Deus. Aliançados com o Espírito Santo. O sal também, no seu tempero, ele traz equilíbrio. A Bíblia diz que o nosso culto é um culto racional, um culto com inteligência. O povo de Deus é um povo inteligente. Todo o nosso serviço ao Senhor, ele é prestado ao Senhor e para o Senhor e tem que ser santo. Tudo que nós fazemos tem que ser santo. Esse é o quinto e último elemento do nosso
louvor, adoração e oração que estão ali simbolizados no altar de incenso. Então, meus irmãos, esse vídeo será dividido em duas partes. E eu vou parar aqui e vou gravar a segunda parte, para que você entenda o que significa esse altar de incenso. Deus te abençoe e vamos para a segunda parte. Deus abençoe você.